Fala pessoal, eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Brother Design. E hoje eu tive ideia de vídeo para ensinar para vocês que é uma das ferramentas mais importantes que você precisa aprender a usar. Se você ainda não sabe usar, esse é o vídeo para você, que é a máscara no Photoshop. Essa ferramenta ela é uma ferramenta muito importante, muitas pessoas têm medo de utilizar ela, mas ela é muito importante para que você consiga fazer algumas funções a mais, alguns efeitos a mais aí dentro do Photoshop. Então se você nunca entendeu como a máscara funciona, você vai entender no vídeo de hoje. Hoje eu vou te ensinar do zero, você vai aprender de uma vez por todas como usar uma máscara dentro do Photoshop e para que ela serve. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, comentar aqui a sua sugestão ou dúvida que eu respondo todas as perguntas, todos os comentários aqui, e também nos seguir lá nas nossas redes sociais, no Instagram e também no TikTok. Os links todos que eu tô falando aqui estão na descrição, tá? Você pode acessar a descrição e pegar ali todos os links. E antes de prosseguir com o vídeo, eu tenho um recadinho para passar para você. Aprenda a criar carrosséis profissionais com Photoshop e inteligência artificial e se destaque como designer, mesmo começando do zero. São mais de 60 aulas gravadas, 15 horas de conteúdo direto ao ponto, e você vai aprender a criar prompts para gerar imagens com inteligência artificial, módulo de Photoshop didático para iniciantes, PSDs dos carrosséis disponíveis e garantia incondicional de até 7 dias. Te vejo por lá. Bom, eu tô aqui com o arquivo, pessoal, pra gente começar já o vídeo. E a primeira coisa que você precisa entender que aqui dentro do Photoshop, quando a gente fala em máscaras, o preto, a cor preta, né, o 100% preto e o 100% branco, eles exercem funções dentro da máscara. Então eu vou pegar uma imagem aqui pra gente dar mais uma olhadinha como isso vai funcionar. Pronto, aqui eu tenho uma imagem de um caranguejo, né, um crab, e aqui eu vou explicar para vocês como funciona a máscara. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a máscara ela fica posicionada aqui, tá vendo? Ela é um quadradinho com um redondinho no meio. O que acontece? Aqui a gente tem a própria descrição do que é uma máscara, né? Ela permite ocultar e exibir partes da imagem a qualquer momento. Então, vamos supor que eu não goste de utilizar a máscara e eu utilize borracha ou utilize o delete. Vou pegar aqui uma ferramenta de seleção, vou pegar o laço. Vamos supor que eu queira deletar as pernas da parte de trás ali, né? Vamos ignorar todo o resto, né? Eu quero excluir essa parte da imagem. Vou deletar. Essa parte, ela não existe mais. A partir do momento que eu começar a fazer edições na imagem, um monte de coisa, vou fazer minha arte e no final lá, putz, eu queria aquela perna de volta. Ou em algum momento você vai precisar dessa parte da imagem de volta. Com a borracha você não tem essa opção, porque o Ctrl Z no Photoshop, ele é um pouco limitado. Então você tem chances de dar Ctrl Z tantas vezes, né? É uma chance limitada de vezes que você pode dar Ctrl Z. Então, o que você vai fazer com a máscara? Com a máscara, pessoal, vamos supor que você fez uma seleção. Vamos selecionar o objeto aqui na barra contextual, né? Vamos selecionar o objeto, ele vai identificar o caranguejo. Identificou bem certinho o caranguejo. Vamos supor que eu só deletasse o que está na volta dele. Eu não conseguiria trazer essa informação de volta, por exemplo. Mas aqui eu posso aplicar uma máscara. E assim que eu aplico uma máscara, tá vendo, ó? Deixa eu até já tá no maior possível aqui na camada para vocês verem. O que está em preto aqui no preview da máscara é o que está oculto. E o que está em branco é o que está aparecendo, certo? Então, vamos supor que eu queira um pouco daquela informação da areia nessa imagem. O que eu vou fazer? A máscara, ela funciona principalmente com um pincel ou com ferramentas de seleção, certo? Eu gosto muito de utilizar a máscara com pincel. Então, eu vou pegar aqui o meu pincel, na letra B também. Vamos apertar Caps Lock para revelar ele, vamos diminuir. Para diminuir assim, ó, pessoal, que é também uma dica muito prática para você. É só você segurar o Alt, clicar com o botão direito do mouse e ir arrastando para os lados, ó. Para cima não funciona. Para cima só funciona a questão da dureza, certo? E para baixo e para os lados aumenta. Então, vamos supor que eu queira uma
borracha assim, e eu vou pegar ela mais assim, certo? Aqui eu estou selecionando a cor preta. Então, tudo que eu selecionar aqui, eu vou apagar. Apagar não, ocultar, certo? Então, eu vou apagar aqui, e isso não tem mais volta, certo? Na verdade, tem. A gente aperta X, que vai pro branco. Se não tiver o branco, né, provavelmente vai estar outra cor. Aí você seleciona aqui na aba cor, o branco. Se não tiver aparecendo essa aba cor para você, você vem aqui em janela e marca aqui cor, certo? Esse menuzinho vai aparecer para você e você pode posicionar ele em qualquer lugar. Aí aqui eu vou voltar a revelar, só que ele vai revelar tudo que tinha antes juntamente, ó. Então eu vou revelando, vou voltar a revelar aqui, aqui, aqui. Basicamente, pessoal, o mais importante é vocês terem esse conhecimento. O preto oculta e o branco revela. Isso pode funcionar ao contrário também. Vamos supor aqui. Vou voltar aqui. Vamos supor que a nossa máscara está invertida. A gente vai dar Ctrl I na máscara. Aqui ela está invertida, tá vendo? Então, o que está em branco é o que está sendo revelado para mim, e o que está em preto é o que está sendo oculto para mim, certo? Então vai da forma que você vai utilizar a sua máscara. Já vou explicar como é que você usa a máscara invertida principalmente. Vamos inverter a máscara de novo? Vamos voltar para o normal. Agora, pessoal, a gente tem máscaras de camadas que a gente pode utilizar, como eu utilizei aqui, para recortar um objeto, para tirar o fundo, para tirar certas imperfeições. Vamos supor agora que eu quero... Agora sim eu vou tirar as patas, essas patinhas aqui de trás, essas 3 patas aqui. Então, eu vou pegar a minha brush, ou até mesmo uma ferramenta de seleção. Vamos pegar um laço poligonal. Não, na verdade, vamos pegar a caneta. A caneta vai ser melhor. A gente coloca aqui em caminho. E vamos fazer a marcação aqui do casco dele, né? E aqui nessa parte aqui também, ó. Nessa parte aqui, ó. E aqui a gente faz a seleção exatamente da onde a gente quer tirar. Então, a gente pega, faz a seleção aqui em volta, ó. Completa o caminho. Clica com o botão direito, criar seleção. E aqui a gente fez uma seleção. Vamos diminuir essa seleção aqui. Vou subtrair segurando o Alt. Eu posso tanto deletar, né? Apertar com o botão delete mesmo, depois de ter feito a seleção. Ou eu posso pegar a brush, né? Com a cor preta e apagar aqui, ó. Porque na seleção ela não vai ultrapassar a seleção. Ó. Apagado, né? Fica um caranguejo aí mais reduzido, né? Caranguejinho mais reduzido. Agora, como eu vou utilizar a máscara de diferentes formas, que não seja para excluir, para deletar algumas partes, ocultar algumas partes de um objeto recortado, por exemplo, tirar um fundo de alguma coisa. Mais de 80% das vezes você vai utilizar para essa função, tá? Mas quando você quiser fazer algum efeito, quando você quiser usar algumas camadas de ajuste que existem aqui dentro do Photoshop, a gente vai olhar agora no menu Ajustes, aqui, ó. Se esse menu não estiver aparecendo para você, você vem aqui em Janela e aplica Ajuste, certo? Sempre que alguma coisa não estiver aparecendo, eu falar o nome do menu, você sempre vai achar aqui no menu Janela, certo? Você vai conseguir olhar ele por aqui, clicar e ele vai aparecer. A gente tem brilho, contraste, níveis, curvas, exposição, vibração, matiz de saturação, equilíbrio de cores, preto e branco, filtro de fotos, misturador de canais, tudo isso aqui, pessoal, predominantemente utiliza de máscaras. E como a gente vai utilizar essas máscaras? Vamos supor que você queira mudar a cor colorida aqui do caranguejo, certo? Então vamos usar esse exemplo. A gente vai usar para isso uma camada de ajuste de matiz e saturação, porque ela que vai mudar a cor pra gente. A gente clica aqui e ela aparece com uma máscara em branco, que significa que tudo que eu fizer aqui na máscara, certo? Tudo que eu fizer aqui na camada vai ser revelado automaticamente. Se tivesse preto, não iria ser revelado, certo? Então eu vou utilizar ela por padrão aqui.
Nós vamos selecionar uma cor, eu vou pegar a mãozinha aqui e vou selecionar bem esse vermelho. E ele vai me dar um range de onde o vermelho está, né, dentro do círculo cromático. E aqui eu posso mudar a cor, ó. Sem mudar a cor, né, do restante do caranguejo. Vamos supor que eu queira um caranguejo de Chernobyl ou um caranguejo verde. Agora vamos supor que eu queira que essa parte verde do caranguejo não esteja nele todo, mas só na pontinha aqui das garras dele, né? O que eu vou fazer? Eu posso inverter a máscara, certo? Agora ele voltou pro normal, ele está ocultando o efeito que eu acabei de aplicar. Eu pego o meu pincel, selecionando a máscara, eu vou utilizar a cor branca e eu vou pintar essa parte. Somente essa parte, ó. Certo? Então aqui eu vou pintando. Isso só é possível através da máscara do Photoshop. E ele fica perfeito, ó, pessoal. Posso até pintar as outras pontinhas para personalizar o nosso caranguejo. Aqui bem pintadinho e aqui também. Isso só é possível através da máscara. Se eu quisesse, se eu invertesse a máscara, ele ficaria ao contrário, né? Só as pontinhas ficariam vermelhas. Olha como funciona de uma forma legal. Outra forma da gente utilizar, pessoal, é utilizando ajustes e exposição, por exemplo. É uma camada que eu utilizo muito. Vamos deletar essa camada de matiz e saturação. Pronto. Aqui na camada de exposição, o que eu gosto muito de utilizar é efeitos de luz. Então vamos supor que eu queira iluminar mais algumas partes do caranguejo, então eu fiz uma exposição maior aqui, certo? Mas eu quero iluminar partes específicas, mesma coisa do que eu fiz agora com a outra camada. Vou inverter a máscara, Ctrl I, e aqui eu vou pintar spots que estão mais brilhosos, por exemplo, assim, ó, nessa parte aqui. Essa parte tá mais brilhosa. Quero evidenciar esse brilho maior no caranguejo. Aqui tá brilhando bastante. Assim, dessa forma. Aqui também. Aqui também, ó. Então, vou dando esse brilho maior assim. Pra dar essa evidência bem legal. Nossa, eu nunca tinha visto um caranguejo de perto, tão de perto assim. Aqui, aqui e aqui. Né? Vamos supor que esse foi o efeito que eu fiz. Aqui tá o antes e o depois. Aí, o que acontece? Com essas camadas de ajuste. Se eu colocar um fundo, vamos colocar um fundo aqui abaixo do caranguejo. Vou pegar um retângulo e vou colocar um fundo preto. Você pode ver que esse brilho, ele fica vazando, certo? Por quê? Porque eu tô aplicando sobre a imagem toda. O que é a imagem toda? É o arquivo inteiro, certo? Toda essa parte branca está sendo aplicada ao efeito de exposição, só que só naquelas partes ali. O que eu faço? A gente precisa entender isso aqui, ó. É a camada de vincular uma camada a outra. Então eu vou segurar o Alt e vou vincular aqui, ó. Ele aparece entre uma camada e outra. Parece esse cursorzinho, que é um cursor que ele tem o quadradinho e a setinha. Então você clica e o efeito é aplicado somente à camada que está sublinhada abaixo dele. E aqui eu posso ir duplicando os efeitos. Vou botar curvas e vou vincular. Eu vou colocar brilho e contraste e vou vincular, né? Fiz todos esses efeitos aqui. Utilizei as máscaras, fiz tudo. Esses efeitos só vão ser aplicados a esta camada aqui. Se eu tivesse outra camada aqui embaixo, eu poderia utilizar esses efeitos aqui, mas vincular a esse aqui, certo? Esse aqui não está vinculado a esse aqui, mas sim ao que está abaixo dele. E é basicamente dessas formas que a gente utiliza a máscara aqui dentro do Photoshop, pessoal. Eu ensino muito isso nas nossas videoaulas, nas lives, utilizo muito. Máscara é uma das coisas que eu mais utilizo dentro do Photoshop. É muito importante de aprender e aplicar essa função aqui dentro do Photoshop. Espero que você tenha curtido. Qualquer dúvida que você teve sobre máscaras, comenta aqui embaixo. Eu vejo vocês num próximo vídeo. E é isso aí. Valeu, falou!
Photoshop e inteligência artificial.